Saber como as redes sociais influenciam a nossa vida longe dos aparelhos celulares é uma curiosidade debatida há anos. Existem muitos achismos e teorias confirmam também que olhar gente feliz 24 horas por dia não é muito benéfico. Hoje, o Portal Giro fez uma enquete de interação com os internautas, onde a principal pergunta era: você acha que a depressão pode ser desenvolvida através das redes sociais? Nessa enquete, 79% dos que responderam a mesma afirmaram que sim, e 21% discordaram da enquete. Para debater essa temática entre depressão e redes sociais, o nosso primeiro programa trouxe 4 convidados que, de certa forma, têm a ver com o nosso título de hoje, o nosso tema que vamos debater. Meu primeiro convidado, vamos começar com um olhar profissional, Silvio Jadão, psicólogo, especialista em docência do nível superior e pós-graduando em avaliação psicológica e saúde mental. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Patrícia Souza, ao meu lado direito, enfermeira pós-graduada em oncologia e epidemiologia, né? Mas também influencer digital, mais conhecida aí como Pax Roner, tá certo? E maquiadora. E maquiadora, mais conhecida como Pax Roner no mundo aí da internet, né? Meu terceiro convidado também é digital influencer, humorista, Pedro Alan, que tem aí um público fiel de 200 mil seguidores aqui na cidade, né? E vai também falar um pouquinho sobre se as redes sociais mexem um pouco com a saúde mental e também mexe também na vida pessoal, né? E por último, mas não menos importante, temos aqui a pedagoga Josi Brasil, que em meio à pandemia se reinventou, né? Está trabalhando agora como influenciadora digital, tem um conteúdo diversificado todos os dias da semana. Prazer te ter aqui na nossa roda de conversa. Obrigada. Vamos começar então a nossa conversa de hoje falando com um olhar profissional. Silvio Jadão, que é psicólogo e vai nos auxiliar, né, neste assunto. Silvio Jadão, qual é a relação entre rede social e depressão? Como uma influencia na outra? A depressão ela pode ser causada por fatores psicológicos. Então, hoje em dia, a sociedade ela está ligada diretamente à internet, às redes sociais, e a maior parte do tempo da nossa vida nós estamos acompanhando, né, as notícias, as vidas das outras pessoas. Então nós, seres humanos, somos movidos por gatilhos. E temos um gatilho psicológico, que é o gatilho da aceitação social. Então nós necessitamos ser aceitos em grupos. E muitas das vezes, nesse grupo que eu quero ser aceito, eu não tenho aquele perfil. Então isso pode sim trazer sintomas negativos, né, o qual vai influenciar na minha vida, no meu dia a dia. Existe, Silvio, uma maneira correta de utilizar essas ferramentas de rede social? Olha, uma maneira correta, específica, não existe, mas o certo seríamos nós termos horários, né, regrados para estar utilizando. Pesquisas hoje afirmam que passamos a maior parte do dia nas redes sociais, né, ou seja, mexendo no telefone, ou seja, em redes sociais, jogos eletrônicos, né, do que fazendo qualquer outra coisa. Então seria muito bom se nós pudéssemos organizar o nosso dia, né? Lembrando que nós temos funções sociais, laborais, né? E também os autocuidados, que é muito importante nessa situação. Então se nós tivéssemos horários para isso, com certeza seria melhor, porque evitaríamos muito estresse durante o dia a dia. Certo. Uma penúltima pergunta: quais os sintomas mais comuns que levam jovens e adolescentes a se diagnosticarem com depressão? Então, um dos principais sintomas da depressão é a perca do prazer. É quando você perde vontade, você perde o prazer de fazer certas atividades que você fazia no seu dia a dia. Então, quando a pessoa começa a perder o prazer, começa a perder, né, o interesse por certas atividades, ela começa a se excluir. Então, ela acaba se isolando. Isso pode influenciar no seu apetite. Essa pessoa pode aumentar o nível de ansiedade. Então, algumas vão comer mais, outras menos. Vai depender de pessoa para pessoa. Então essa tristeza, né, ela pode ser também encoberta por outras atitudes, né, que são atitudes mais arriscadas, né, como bebida em excesso, né, a pessoa ela evita de ir para o ambiente estressante. Então às vezes o problema é dentro de casa, então a pessoa passa a maior parte do dia fora de casa, né, então ela está sempre na casa dos amigos, na rua, em festas, né, então pode ser alguns sinais.
Vamos agora abordar um pouco desse assunto com os nossos influenciadores, eles que estão aí na linha de frente, né? Trabalhando com o público, levando cancelamento, às vezes comentários até negativos, né? Em relação ao seu trabalho. Paty, você que divide aí o seu trabalho na área de saúde, maquiadora, influencer, conta pra gente se já teve algum momento que você teve que apagar uma publicação devido à não aceitação do seu público. Não aconteceu comigo de eu ter que apagar, até porque eu tenho muito cuidado com o que eu vou postar, né? E eu analiso muito o público que está me assistindo, então eu já sei quem são as pessoas que me assistem, pelo menos uma parte delas, as pessoas que mais interagem. Então, por esse motivo, eu procuro postar aquilo que eu acredito que seja interessante para aquele público. Né? Então eu vou meio que sou mais focal naquilo que eu vejo que o meu público gosta. Claro que eu procuro inovar, né, certos momentos, né? E esse tema de depressão, ele foi pauta no ano passado, né, de muitos stories meu, e a gente fez até uma live com um psiquiatra também, foi muito bacana. E eu comecei a abordar esse assunto justamente por também ter passado por um problema. Então eu vi no meu problema, um problema que outras pessoas poderiam ter, e eu quis compartilhar isso com todo mundo. Então eu convidei o profissional, né, para estar conversando, e assim, teve uma interação fora do comum, do quanto as pessoas elas estão em sofrimento e não compartilham com outras pessoas, né? E esses gatilhos que o Silvio falou, eles existem mesmo, né? Às vezes você tá ali na internet e de repente alguém falou alguma coisa ali que desenvolveu ali aquela sensação ruim para a pessoa e que pode levar realmente essa pessoa a cometer atos, né, que são inimagináveis ali. Então a internet é muito boa, mas ela também é muito perigosa, né? Se a pessoa viver ali naquele mundo fantasioso de que as pessoas são 100% felizes, ela vai cair com certeza, né, numa frustração muito grande. Uma pergunta, você que teve já esse problema relacionado à depressão, é uma pergunta frequente de todo mundo, eu acho que está em casa também, pode até estar se perguntando nesse exato momento, sobre qual foi o primeiro sintoma que você detectou e se auto-intitulou que estava com depressão. Então, como profissional de saúde, né, porque a gente é profissional de saúde e a gente tem a negação ali, né, escancarada, tu não quer aceitar que tu tem um problema. Né? E essa perca do prazer que o Silvio falou, acho que foi o principal, assim. Porque eu sempre gostei, eu sou muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de maquiagem, amo cozinhar também, e entre outras coisas. Então, o primeiro sintoma foi perder realmente aquele prazer de fazer qualquer coisa que eu gostava de fazer. Né? A gente fica totalmente recluso, quer ficar quietinho no seu canto. E assim, às vezes a gente precisa dessa reclusão para te fazer uma reflexão ali por algum problema que tu tá passando, mas o problema mora em realmente alongar essa reflexão, essa reclusão, de você querer ficar isolado das pessoas e não ter mais vontade de se arrumar. Por exemplo, se é uma pessoa que é vaidosa, ela perde a vontade de se arrumar. Se ela gosta de cozinhar, ela não quer mais cozinhar. Se ela gosta de comer, ela não quer mais comer. Então você começa a não ter mais prazer naquilo que você tinha prazer. E aí acendeu a luzinha, né? Tem alguma coisa acontecendo comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu adoro conversar com as pessoas, e eu não tinha vontade de fazer mais nada, eu só queria ficar deitada no meu quarto, eu não queria compartilhar nada com ninguém, né? Então esse foi o primeiro sintoma, e aí realmente veio aquela, você tem que dar exemplo para outras pessoas, você tem que ajudar outras pessoas também. E aí foi quando eu procurei um profissional, né, um psiquiatra, psicólogo, para conversar sobre o assunto, para a gente poder fazer o tratamento, né, só um pouquinho. e dar seguimento. Certo. Obrigado pelo seu esclarecimento. Josi, você aí que foi arrancada, a pandemia veio e te arrancou do ambiente escolar, né, que até então você trabalhava como diretora, no ambiente escolar próprio. Fala pra gente qual que foi o seu maior desafio. Você teve medo dessa repressão que o público às vezes mostra aos influencers da cidade? Quando eu comecei o início do me reinventar, né, foi muito
preocupante, porque as pessoas não aceitavam. Não aceitavam o rumo que eu estava indo, né? Elas esperavam muito que eu vestisse a camisa da moda e maquiagem, como já algumas já seguem o padrão. Que falar de sexo na internet não é legal, apresentar outros conteúdos não é legal, você tem que seguir o padrão daquele segmento das blogueiras. E eu não, eu quero levar o diferencial, levar o essencial que as pessoas precisam, mostrar a realidade. Eu fui muito criticada por muita gente que fazia parte do círculo do meu trabalho, do meu casamento, amigos do meu ex-marido, me julgavam muito. Chegou um momento assim que uma pessoa falou assim: você perdeu toda a moral de mulher na sociedade quando você se tornou blogueira de sexo. Então aquilo ali foi um momento assim que me deixou muito triste. Eu fiquei calada, não consegui responder naquele momento, mas aí eu me tão chocante, né? é tão chocante que eu não consegui mais trabalhar. Eu pensei em desistir, mas aí os meus parceiros, a minha família me deu apoio para continuar, que eu estava me saindo bem e que eu poderia chegar muito mais além do que aquela opinião daquela pessoa. Então eu segui, e eu estou seguindo, eu estou gostando. Hoje as pessoas, todo o conteúdo que eu levo tem uma crítica. Iniciou com o Sexy Shopping, teve a crítica. Aí agora já aceitaram, acham bacana, curtem, muito legal, maneiro. E agora eu tô com conteúdo, né, de levar, tirar as dúvidas, questão de funerária, né, também não esperava, né, esse convite, mas apareceu, eu abracei, estamos junto, e agora a crítica, agora é a questão da funerária. Então tô tentando, sempre vão achar defeito, todo mundo acha que não é legal, no momento não é legal, não precisa, eu não vou fazer isso. E depois as pessoas acabam esquecendo e aceitando, e é isso, é levando a vida pra frente. Certo, ainda levando pelo lado de você se importar, você se importa às vezes com um certo tipo de comentário que é feito, um comentário negativo que é feito nos seus posts, nas suas redes sociais? Não, deu opinião. Desenvolve a maturidade depois, Desenvolve né? a maturidade, né? Tô aqui assim, a pessoa chegou pra mim, antes não. Eu guardava aquilo, deixava a pessoa me magoar, eu guardava o rancor. Hoje não, a pessoa falou, estou lá. Por que você fez isso? Eu gosto de expor. Da mesma forma que a pessoa chegou pra mim e me criticou, eu vou lá e mostro quem é a pessoa. Eu não guardo, eu gosto de expor também. Se a mesma pessoa teve a moral de chegar pra mim e dizer pra mim que eu não sou uma mulher de caráter, e mostre por que eu não sou. Então você concorda que a rede social Ela é ela tóxica. tem esse... Ela tem um lado tóxico. Ela tem um lado tóxico. E as pessoas, por elas estarem atrás de um celular, elas acham que tem o direito de invadir, de magoar, de criticar, de achar que aquilo é errado. Hoje não, a pessoa falou mal, falou uma coisa assim que pode me magoar, eu vou e revido. Não é à toa que aconteceu uma situação, que eu até compartilhei aqui com o Richardson, uma vez no Sexy Shop, uma pessoa da sociedade chegou, falou que eu não tinha mais moral de mulher para estar falando isso nas redes sociais, falar de sexo. É uma coisa horrível para mim, sendo que eu era uma professora e tal. Eu peguei e expus ele, eu falei assim, olha, essa pessoa tá falando mal de mim, não me conhece, não conhece minha trajetória, e não tem por que ele fazer isso. Se já que ele é um homem de família, que ele tem uma mulher dentro de casa, ele deveria pelo menos respeitar, né, as mulheres que tem ali o círculo dele, e ele não me respeitou. E eu expus ele. Certo. É importante falar, né, que o padrão ele foi criado. Então hoje as pessoas podem criar o seu próprio padrão. Que existem dois tipos de seres humanos, né? O ser desejado e o ser desejante. Então com a atualidade, a tecnologia, a facilidade do conhecimento, que está bem mais próximo na palma da mão, nós estamos sendo mais ser desejantes. O ser desejado é aquela pessoa que ela é desejada desde que nasceu e ela é criada para ser de um jeito. Mas quando ela cresce e tem, né, suas próprias escolhas, e ela percebe que as suas escolhas lhe fazem feliz, elas acabam sendo ser desejantes. Elas começam a fazer e agir da forma que lhe fazem bem, e não da forma que o outro acha que vai ser boa para ela. Eu acredito, Josi, que você recebeu muitas críticas, mas também recebeu muitos elogios. Né? Porque eu acompanho o trabalho da Paty, da Josi, eu ainda não acompanho o do colega, mas vou acompanhar, vou conhecer agora. Né? E eu acho muito legal.
né, o trabalho de vocês. São áreas diferentes e nós precisamos ver o diferente. Porque já pensou se nós vivêssemos no mesmo, todos os dias, nós entraríamos em depressão com certeza. E falando em padrão, né, até mesmo eu estava conversando com a Josi, porque automaticamente digital influencer ele já padroniza ali, vamos falar de beleza, vamos falar de moda, roupa. Então o Pedro Alan, né, já passando a bola aqui pro Pedro Alan, ele já é um padrão assim totalmente diferente, né, porque você fala, já mostra o seu dia a dia lá no local onde você mora, né, se vive, já é um conteúdo mais de humor. Fala pra gente se de alguma forma, alguns comentários negativos em relação a como você se porta, fala, tem afetado a sua saúde mental ou te deixado assim, meio exclusa, né? Vontade de desistir, resumindo tudo. Tem momento, né, que a gente sente assim uma vontade de desistir, tem momento que, principalmente no início, né, que quando a gente vai iniciar fazendo uma coisa que é diferente do que o pessoal quer que a gente faça, começa logo a atacar a pedra, né? E aí, se a pessoa não ser forte, não saber que é aquilo que ela quer, parceiro, ela desiste mesmo. E no meu início, quando eu comecei a gravar meus vídeos, eu recebia muitas críticas, principalmente do pessoal daqui da minha cidade, entendeu? Porque o meu público, hoje, a maioria não é daqui, é de fora, entendeu? A galera que me conhece daqui também, mas a maioria é de fora. E os que mais criticam são a galera daqui, entendeu? Que era o pessoal que era pra estar dando apoio pra gente, entendeu? Mas não, os que mais tacam a pedra são da cidade. Certo. E como começou a sua trajetória em trabalhar com a internet? Você imaginou aí ter essa repercussão toda, que hoje você, querendo ou não, é um dos influencers mais seguidos dentro aqui, falando em relação aqui da nossa cidade, né? Como começou essa sua trajetória? Que eu tava falando pro Richard, que eu comecei, o primeiro, eu pensei que ia ser cantor. Eu gravava vídeo cantando e tal. Aí o meu primeiro vídeo de humor que eu postei foi em 2018. Que eu imitando um outro vídeo, entendeu? Aí o pessoal gostou. Aí quando foi agora em 2020 que eu comecei a lançar os meus próprios vídeos, entendeu? De ideia minha, coisa minha, entendeu? E como eu tava falando, no início é a parte mais difícil. Hoje em dia eu nem ligo mais, agora pode criticar, que eu não tô... É tanta gente comentando, entendeu? Hoje em dia é mais comentário bom do que ruim. Antigamente não, antigamente era mais comentário ruim do que bom. Certo, agora a gente vai abrir... a nossa parte da entrevista para o nosso público, né? Porque a gente também recebeu algumas perguntas de pessoas que não querem ser expostas, mas de certa forma têm curiosidade nesse assunto. A minha primeira pergunta aqui de uma seguidora, né, do nosso portal, ela perguntou, a pergunta é para o Silvio, quanto tempo dura um tratamento de uma pessoa diagnosticada com depressão? Né? Então vai depender muito do tratamento, da força de vontade da pessoa, da família da pessoa também, que a família é fundamental nesse tratamento. Então não tem um tempo específico, eu não posso falar que tem um tempo correto para isso. Tá? Então é um tempo que pode ser indeterminado ou não, né? Vai depender muito. Existe uma medicação para essa pessoa que está em tratamento? Sim, existe o tratamento medicamentoso, mas o tratamento medicamentoso, né, ele vai ser indicado por um psiquiatra através de uma avaliação e dependendo da necessidade dessa pessoa. Assim como existe também, né, outras formas, né, que a pessoa pode estar adquirindo para a sua vida, como os novos hábitos, que a gente pode estar falando também. Né? No caso, uma pessoa que tem ansiedade, depressão, ela pode melhorar esses sintomas através de uma atividade física diária, uma alimentação saudável e boas noites de sono. Sim, por que a depressão ela te dá a sensação de querer largar tudo, deixar aí o que você conquistou, famílias, bens, e ao mesmo tempo ao mesmo tempo não, porque ela é um sentimento tão confuso, né? Então assim, eu gosto de responder essa pergunta, né, dentro da neurociência. Então, como eu falei anteriormente, nós somos seres biológicos, né? Então, quando você é afetado por uma tristeza com uma intensidade elevada, isso te atinge biologicamente também. Então, o seu sistema neurológico ele para de produzir neurotransmissores. E esses neurotransmissores são responsáveis pelo prazer, pela felicidade, né, pela vontade, né, de querer fazer algo. Então, essa produção ela é afetada. Então, quando ela é afetada, você automaticamente é atingido. Então, você começa a perder, né, essa função de prazer, de sentir alegria, de sentir alguma coisa. Então isso acaba levando aos sintomas depressivos. Certo. Agora a gente vai para uma parte da nossa entrevista, levando em conta também a enquete que nós fizemos, né, onde a pergunta seria: você acha que a depressão
ela pode ser causada através das redes sociais e nada mais, nada menos do que vocês para responderem isso. Então a gente vai falar algumas frases e vocês vão falar se vocês concordam ou se discordam. E vão ter que justificar a resposta, obviamente, tá bom? Uma seguidora respondeu assim: se não conseguem ser ou ter igual, se frustram, ficam tristes e depois depressivas. A era da ostentação. Vocês concordam? Eu concordo, porque as pessoas, elas, a gente está mostrando aquilo, né? Elas querem ter, uns não têm, e realmente elas se frustram, elas acabam desistindo, né, da vontade de conseguir, de batalhar para ter, porque elas querem o fácil. Eu concordo. Bom, eu acredito que depende muito da forma como você olha essa questão. O olhar da rede social, ele depende muito da pessoa que está assistindo, não só daquele que está postando, né? Nós temos uma corresponsabilidade, temos. Por quê? Porque a gente tem que postar, não é que tenha que postar, né? Cada um posta o que gosta, o que deve, o que acha que deve. Mas eu, pelo menos, como eu falei, eu tenho esse cuidado de postar o que eu tenho hoje, mas eu também mostro como eu consegui aquilo. Então eu mostro toda a minha trajetória, que aquilo não caiu do céu, aquilo eu não ganhei da noite pro dia, aquilo eu ralo pra caramba pra ter, né? Então eu sempre mostro a trajetória, o quanto é difícil a gente conseguir, mas que a gente vai lá e consegue, né? E às vezes a pessoa que tá ali te assistindo, como a Júlia falou, tem gente que quer o fácil, quer ir pelo caminho mais fácil. Então, se ela acha que ela vai conseguir aquilo da noite pro dia, ela vai se frustrar com toda certeza. Mas aquela pessoa que observa de fato e quer enxergar a tua trajetória, porque tem pessoas que elas olham, mas não veem. Às vezes tu tá falando aquilo na rede social, parece que a pessoa, ela não acredita. Ou ela não acredita, ou ela pula a parte que é interessante, né? Aquela parte da ralação. E ela vai direto pros ganhos, entendeu? Então ela simplesmente ignora aquela parte que tu tá mostrando ali como fazer, né? Então essas pessoas, elas realmente, elas vão se frustrar e elas não vão ser sensíveis àquilo que a gente quer transpassar. Bom, eu também concordo, porque realmente as pessoas, elas só querem olhar quando tu já tá lá no topo. Quando tu tá aqui embaixo, ninguém quer te ajudar, ninguém quer te apoiar, entendeu? Que nem falaram que te tá com pedra e tudo. E aí a gente que quer fazer isso não desiste, entendeu? E tipo, se tu querer, tipo, começar a ter essa mesma coisa e não querer lutar pelos teus sonhos, lutar, sofrer pelo que tem que sofrer pra te estar depois falando pra outras pessoas o que tu passou, tu não vai conseguir não. Silvio Jadão. Então, é muito relativo, né? É muito importante essa pergunta, onde eu vou entrar num assunto que talvez a gente até desfoque um pouco, mas que tem tudo a ver. Estamos vivendo uma geração do capitalismo, né? Do consumismo. Então, muitas pessoas, para terem condições, elas acabam passando o dia trabalhando. Então, eu quero dar hoje o que eu não tive para os meus filhos. Então, eu fico muito ausente. E os meus filhos ficam aonde? Na tecnologia, na internet. Hoje uma televisão tem internet, celular, um tablet, tudo é na internet. Então nós estamos vendo um tempo que as crianças, elas estão crescendo, né, tendo outros espelhos que não são mais os seus pais, e sim os seus ídolos. Então às vezes você pega para você um ídolo e você acaba criando um espelho. E às vezes você não está no tempo, né, ou você não está fazendo por onde, mas você quer chegar lá e quer ser igual àquela pessoa. Então isso pode acabar trazendo uma frustração. Lembrando que a frustração saudável, ela é importante para o crescimento de qualquer pessoa. Mas existe sim a frustração que, se não ser boa, bem trabalhada ou boa vista, eu falo boa porque a gente tem a boa forma de ver, né? Você pode sim entrar num declínio, né? E se não cuidar e não ter a atenção dos pais em casa, você pode entrar sim numa depressão. Certo. Um último comentário para a gente fechar essa rodada de entrevistas, que teve também 74% dos votos dos internautas, né? É o comentário assim: a gente sente isso em rede social quando segue apenas pessoas que só têm futilidade. Vocês concordam com isso, meninas? Sim, a gente recebe críticas de todas as formas. Então tem muitas pessoas que consideram futilidade, por exemplo, eu postar fazendo uma comida, né, para minha família ali. Eu não quero assistir isso, não é interessante para a pessoa aquilo ali. Então ela pode julgar aquilo fútil. Da mesma forma como pode criticar uma grande blogueira porque ela está postando, né, uma roupa cara lá, uma bolsa da Louis Vuitton, enfim.
N coisas que para quem está assistindo, que não acha aquilo interessante, pode ser futilidade, mas para outra pessoa aquilo pode ser importante, né? Então eu acho que a questão da futilidade, você tem que avaliar bem, né, a relatividade do que é fútil para você e o que não é. E eu acho que a rede social ela é muito democrática. As pessoas aqui entram numa pilha muito grande em relação a esse assunto. Porque se eu não gosto do conteúdo que o Pedro Alan posta, eu simplesmente deixo de seguir ele, ponto. Entendeu? Mas as pessoas não, elas mesmo não gostando do que ele posta, mas eles continuam seguindo ele, que é para criticar o que ele está fazendo, para desmotivar o que ele está fazendo. A mesma coisa a Josi. Aí eu não gosto que a Josi poste sobre sexy shop, mas eu continuo seguindo ela. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma falsa futilidade, porque ela acha que aquilo é fútil, mas ela consome aquele conteúdo e muitas vezes na calada da noite ela usa daquilo que você está fazendo, mas ela não admite aquela futilidade. E na verdade aquilo nem é fútil. Aquilo é importante para ela, mas ela não quer admitir porque talvez ela não tenha a capacidade ou a coragem de correr atrás e fazer aquilo que a pessoa está fazendo. O que pode ser futilidade para ti, pode não ser futilidade para outra pessoa. Por Entendeu? exemplo, a Patrícia, ela dá muita dica de roupa. Muitas pessoas gostam, né? Vai lá porque sabe que tem uma coisa boa, barata, vai no perfil da Paty. Eu ofereço outros segmentos como o nome do açaí, o peixe, o supermercado. Quer uma coisa mais acessível? Vão no meu perfil. Mas assim, vai de muito a necessidade da pessoa. As pessoas elas julgam as futilidades de acordo com as suas concepções de futilidade, né? Então eu acho que isso é uma coisa, eu acho que o tom de futilidade que ela utilizou é justamente isso. Eu já vi muitas pessoas criticarem, eu não gosto de assistir o Pedro Alan porque aquele Instagram dele não me agrega nada, não tem nada, ele só fica postando meme o tempo todo. Então, para muitas pessoas é futilidade aquilo que ele está postando, mas para muitos é a salvação que ele está postando, que ele está fazendo as pessoas rirem, ele está trazendo alegria para casa das pessoas. Então, enquanto é futilidade para uns, para outros aquilo é uma salvação, é um momento de alegria da pessoa. Então, eu acho que é muito relativo. Concorda com a Patrícia? Todos nós. Eu também concordo. Todos nós concordamos, então, com o comentário da Patrícia. Galera, chegamos ao final do nosso primeiro programa. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, tenham agregado, né, seus conhecimentos em relação a esse assunto, que é um assunto tão importante, né, que hoje é uma doença que mais mata, né, no nosso mundo. Então, muito obrigado ao Silvio Jadão, Pedro Alan por compartilhar um pouco da sua história, Patrícia, Josi, foi um prazer enorme ter vocês aqui e desejamos muito sucesso. Se precisar, as nossas portas estarão abertas para divulgar o seu conteúdo de trabalho e tudo mais. A você que fica em casa, uma excelente semana e até o próximo programa.